Essa é a cadeira flexora e extensora conjugada da Uplift Fitness. Com o ajuste de uma trava, a gente consegue escolher onde o movimento vai ficar mais difícil, ou mesmo que movimento a gente vai realizar, extensora ou flexora. E com o ajuste desse mesmo sistema giratório, a gente consegue aumentar a amplitude aqui da extensora e mesmo configurar para a gente realizar a flexora sentado assim. Seria essa a melhor opção para quem não quer investir o valor de uma extensora e flexora comercial, mas ainda assim quer algo muito próximo? Bora ver! O produto tem as seguintes especificações. Ele tem 1,15 m de altura, 1,20 m de largura e 1 m de comprimento. O peso máximo suportado de anilhas é de 200 kg e ele pesa 34 kg sem anilhas. Esse equipamento permite a gente realizar tanto a cadeira extensora como a flexora sentado. E é um equipamento muito superior a outros do estilo fixo, em que a gente não vai ter várias regulagens que ele tem, que permite um maior conforto no movimento e o ajuste do perfil de resistência do movimento, ou seja, onde o movimento vai ficar mais difícil. O grande diferencial dessa cadeira extensora com flexora é o sistema giratório de eixos que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem esse sistema aqui, né, que tem vários buracos que a gente pode ir ajustando. Então a gente destrava aqui. Quando a gente destrava, a gente pode regular tanto esse braço aqui, como esse braço aqui, tá? Então, por exemplo, quando a gente regula esse braço aqui, por exemplo, né, o movimento vai ficar mais difícil quando chegar no 90 graus que é aqui. A gente pode, por exemplo, ajustar aqui para começar assim. Então ele vai ficar mais difícil aqui e aqui ele vai ficando mais fácil. Ou seja, com isso a gente consegue ajustar a curva de resistência do equipamento. É um diferencial enorme dele. Além disso, né, quando a gente destrava aqui também, a gente consegue regular a amplitude do movimento. Então, por exemplo, eu quero fazer uma extensora com o máximo de amplitude, eu coloco aqui para trás e eu começo lá atrás. Eu quero, sei lá, tô com o joelho um pouco machucado, quero começar um pouco mais aqui. Eu também consigo. E claro, né, a gente também consegue ajustar aqui justamente para fazer a parte da flexora sentado. Para fazer isso também, quando a gente vai fazer a flexora sentado, a gente precisa fazer o giro para trás, tá? Porque quando a gente faz a flexora sentado, a gente faz nesse sentido aqui a alavanca dele. E aí é muito interessante dizer que existem diversos estudos científicos que comprovam que a flexora sentada é superior à flexora deitada para fins de hipertrofia. Então, por exemplo, aqui a gente está na amplitude tradicional de 90 graus, tá? Ó, essa é a amplitude do movimento, que é o comum que a gente vai encontrar nas extensoras de estações ou as do estilo fixo. E agora a gente vai configurar a amplitude máxima que esse equipamento permite para mostrar diferenças para vocês. Tá? A gente botou aqui numa amplitude bem grande, botou aqui e agora a gente vai começar a realizar o movimento. Reparem como eu tenho muito mais amplitude nessa parte inicial do movimento. Tá? E é justamente onde os estudos dizem que tem o maior efeito hipertrófico, na parte que o músculo está alongado. Um dos diferenciais dessa máquina é justamente esse sistema de rolete aqui para a gente travar a perna, tá? Nem todas as cadeiras extensoras e flexoras conjugadas nesse estilo vêm com esse sistema. Ao meu ver, esse é o melhor sistema possível, que a gente tem aqui um engate que a gente puxa, a gente bota na altura que quer e ele trava, tá? Isso para a extensora traz muito mais estabilidade para o movimento, a gente consegue muito mais focar no músculo, e para a flexora sentado é essencial. Sem isso daqui não seria possível realizar a flexora sentada do jeito que deveria ser feita. Outro ponto muito importante é o ajuste da distância do banco. Então ele vai desde essa posição que ele está mais distante até a posição mais próxima possível. Isso vai permitir que diversos tipos de altura de pessoas consigam utilizar o equipamento, mas também, por exemplo, se quiser fazer uma extensora um pouco mais deitado, que vai ter mais alongamento do músculo, também vai permitir. Outro ponto que é muito legal e vale ressaltar é que todas essas partes aqui de ajustes tem engate rápido, então a gente só puxa aqui para trás e ajusta. Então essa parte, essa daqui, todas são no sistema de engate rápido. Agora indo para o assento, né? A gente também tem 3 regulagens dele, que vão mudando a inclinação. Então aqui ele está na posição menos inclinado, ele tem essa intermediária, que é aqui, e ele tem essa que fica mais inclinado. Tá? Isso também vai ajudar a gente, por exemplo, em ter um maior alongamento do músculo, ter uma amplitude maior. Também é um grande diferencial do equipamento. Ei, agora eu tenho uma notícia para vocês. A gente aqui da Home Gym Brasil conseguiu um super desconto no site da Uplift Fitness. A gente conseguiu um cupom que dá 5% de desconto na compra de qualquer produto. E esse também que eu estou fazendo review. Eu vou deixar aqui o cupom abaixo e na descrição do vídeo o link para esse produto. Outro ponto que é muito legal, que parece bobo, mas é importante, são essas pegas, tá? Para quando a gente realizar o exercício, a gente poder segurar aqui e fazer força mesmo, tá? Isso ajuda na estabilidade e daí a gente ganha um pouquinho de força. Outro ponto que diferencia ela é esse suporte para anilhas, tá? Para que ele é? Para a gente guardar as anilhas que vai usar nele,
Mas também a gente pode colocar anilhas bem pesadas e ganhar uma estabilidade a mais no movimento, é bem bacana. Outro ponto desse equipamento é o tipo de anilha que dá para usar nele. Ele cabe tanto a anilha simples como a anilha olímpica. Ele vem com essa manga como padrão, mas ela pode ser retirada aqui com uma chave Allen, a gente só afrouxa um pouquinho. E quando a gente retira essa manga, a gente consegue colocar a anilha simples. Então a gente tem duas possibilidades de uso de anilha. Outro ponto que vale destacar dele é esse corvinho que ele utiliza no acabamento, tá? É um corvinho de uma qualidade muito bacana e que dá um feeling bem premium para o equipamento. Outro ponto que vale destacar é a densidade da espuma. Ele tem uma espuma numa densidade bem aceitável e bem confortável, tanto na parte do rolete como na parte dos assentos. Vale lembrar que ele também tem um sistema de rodas que ajuda a mover o objeto. Na minha opinião, ele não funciona muito bem, mas vou falar um pouquinho disso na parte de pontos de melhoria. E aqui vai um bônus para vocês, tá? Porque home gym é criatividade. A gente aqui com o monocross vai fazer um setupzinho com ele para transformar ele numa extensora com flexora, que nem uma máquina mesmo, tá? Então a gente tem aqui um monocross, a gente botou uma extensãozinha, botou esse pegador aqui e vai conectar nessa parte aqui. Feito isso, ele já vai estar usando o peso da polia, tá? A gente vai dar a distância aqui e vai selecionar o peso que a gente quer. Por exemplo, aqui esse peso, tá? E agora ele vai ser usado com seletor de peso ao invés de anilhas, tá? Então conectei aqui, regulei e pronto. Eu tenho uma extensora com flexora utilizando o próprio monocross, tá? O que é legal desse setup é justamente a gente consegue colocar mais peso no início do movimento com a polia. Dá pra gente também mesclar, como eu tô fazendo aqui com a anilha, e fazer um movimento que fica um pouco dos dois, tá? E fica com um feeling muito próximo de uma máquina comercial mesmo, tá? Outra possibilidade também é de fazer um setup usando bands, tá? Então a gente pode passar elas aqui. Eu gosto de dar uma volta aqui, esticar bem ela e colocar aqui de volta, tá? Não necessariamente precisa usar só bands, a gente pode mesclar com anilhas também, tá? O que a band faz? Ela faz justamente o contrário do cabo, tá? Ela deixa o final do movimento mais difícil. Pode vir aqui e faz com a band também. E é uma variação bem legal, tá? Eu diria que a band funciona melhor quando a gente faz a flexora sentado, tá? Porque na flexora sentado, no final do movimento, acaba tendo um pouquinho menos de tensão. Então, com uma band, por exemplo, a gente consegue corrigir isso e ter tensão perfeita no movimento inteiro. Isso aqui não seria um review sem as tradicionais sugestões de melhorias. Vamos falar um pouquinho do que não agradou tanto e como que a gente melhoraria isso daí. Primeiro ponto que eu não gostei muito é esse sistema desse rolete que vai nos pés, tá? Então ele é um pouco móvel aqui, mas ele não é fixo. Eu sei que nesse sistema a gente ganha em praticidade, apenas coloca o pé ali e faz. Ele mexe um pouquinho, mas não atrapalha o movimento. Mas, na minha opinião, ficaria um pouco mais confortável se a gente tivesse um sistema de rolete fixo que ele não se mexesse. Apesar de ter um setupzinho a mais, de ter uma trava a mais, ficaria melhor para realizar o exercício. Outra sugestão, a gente tem um sistema nativo para a gente colocar tanto a parte da polia como a parte da band. De repente algum tipo de olhar ou algo do tipo. Só para quando a gente for fazer essa opção, a gente não ter que improvisar tanto. Eu sei que não é uma opção que foi pensada originalmente para o item, mas é algo muito interessante de se ter. Outro ponto é na flexora sentado. Eu sinto que essa parte inicial do movimento aqui tem muito pouca tensão e vai ficando muito difícil esse final, tá? Então, de repente, se a gente conseguisse algum jeito de deixar esse perfil de resistência mais igual, ficaria ainda melhor. Pra mim, fica claro que a extensora é melhor que a flexora, tá? A flexora, ela é boa, ela cumpre o que ela deveria cumprir, mas tem pontos de melhoria. Já a extensora realmente é muito boa, com muito mais ajustes e consegue entregar tudo que tem que entregar. E por último, o sistema de rodas realmente não funciona bem, tá? Com certeza tem a ver com a distribuição de peso da máquina, ela tem muito mais peso nessa parte do que nessa. Então, se a gente fosse colocar rodas, faz muito mais sentido a gente colocar na parte da frente, não na parte de trás. Esse, sem dúvida, é um ponto para melhorar. Agora, deixa eu te pedir um favor. Tá gostando dos vídeos? O conteúdo tem sido útil? Se inscreva no nosso canal, deixa um comentário aqui com alguma sugestão. E se gostou do vídeo, também deixa o like. Felipe da Home Gym Brasil, fui! Gravando. Essa é a cadeira flexora aí, mais uma vez. E com o ajuste dessa mesma trava, mais uma vez. Ele já é um equipamento muito superior a equipamentos do tipo que a gente pode realizar a flexora aí, mais uma vez. Gravando. Peraí, deixa eu só pensar. Gravando. O equipamento permite a gente realizar tanto a extensora como a flexora, mais uma vez, do estilo fixo, em que a gente não pode regular toda a parte, mais uma vez. Que existem diversos estudos que comprovam que a parte da, mais uma vez. E aí é muito interessante notar que existem diversos estudos com, mais uma vez. Outro ponto bem diferenciado é esse, mais uma vez, esse. Gravando. Vale destacar, mais uma vez, aqui é um bônus para vocês, são algumas formas um pouco mais criativas de usar o equipamento.
Ele, por exemplo, pode se tornar uma extensão... Mais uma vez.